Como eu já disse para vocês aqui no canal, saúde sempre foi um assunto de meu interesse, mas alguns casos em particular, da família, de amigos, me chamaram a atenção e fizeram com que eu construísse esse canal específico sobre saúde. Eu penso que entrevistando portadores de algumas doenças e especialistas no assunto, eu estou ajudando quem sofre dos mesmos problemas. A Luciana Aquino é jornalista como eu, a gente se conhece há um bom tempo, né, Lu? E eu fiquei muito comovida com a história dela, porque ela começou a desenvolver um processo de psoríase e isso mudou para valer a vida dela. Então, Lu, seja bem-vinda ao Código de Saúde. Muito bom te ter aqui e ouvir o seu relato. Obrigada pela oportunidade, não só o meu relato, né, a minha história em particular, mas a história de vários portadores de psoríase também. Né? Porque o meu relato é a dor daquele que sofre preconceito, daquele que perde, né, a vontade, às vezes, até de viver. Né? Não foi o meu caso, né, porque eu sou uma pessoa muito espiritualizada, uma pessoa de muita fé, eu sempre acreditei que eu ia melhorar, né? Mas é necessário você ter um equilíbrio emocional muito grande, porque é uma doença psicossomática também. Né? A psoríase não tem cura, mas ela não é contagiosa e ela tem tratamento. Me conta como é que tudo começou, Lu? Pois é, eu tenho um caso de família hereditária, né? Eu tenho por parte de mãe e parte de pai. Isso é raro até. Minha mãe tinha psoríase, curou milagrosamente, ninguém sabe por quê. E a minha avó paterna tinha psoríase, meu pai teve psoríase e eu sou a primogênita, tive psoríase. Quando criança tinha aquelas casquinhas, né, no couro cabeludo que o pessoal achava que era... Caspa. Caspa, dermatite seborreica e tal, e falavam isso pra gente. Era o que eu tinha. Com 14, 15 anos surgiram algumas placas no cotovelo, nas articulações, que são os lugares que aparecem mais. Mas era uma psoríase vulgar. Então ela não me incomodava tanto. Comecei a namorar, o meu atual marido e tudo, ele sempre entendeu, pelo menos no relacionamento amoroso. Isso não me atrapalhou porque eu tinha poucas crises, né? Poucas crises. Foi quando, em 2015, eu tive uma crise com 98% do corpo tomado pela psoríase. Foi uma coisa muito dolorida. Eu fiquei impressionada com as fotos, nós vamos rodar as fotos aí que a Lu autorizou, né? E com o corpo todo tomado, né, Luciana? Todo. Só fiquei a palma da mão e a sola dos pés sem a psoríase. Muita dor. A psoríase, ela é uma aceleração, uma troca da pele muito rápida. Então a pele vai ficando muito fina. Então vão nascendo uma pele em cima da outra e parece uma ferida, mas não é, né? Até a questão do preconceito é isso. Porque como é que eu sairia na rua com o rosto todo? Parecia uma queimadura, parecia que era um ácido que tinham jogado em mim, né? Pelas fotos o pessoal vai entender aí, porque é isso a sensação. E para evitar, e eu também estava com a imunidade muito baixa, não podia ficar internada no hospital, e eu também não me sentia bem, né? Saindo na rua. O grande problema disso tudo é exatamente o preconceito. A pessoa se fecha, a autoestima é muito afetada, o social é muito afetado. Primeiro, a questão do trabalho. Não se aposenta quem tem psoríase, até porque como a doença ela não tem cura, mas ela é assintomática, ela tem ciclos, quer dizer, hoje eu posso estar bem, amanhã eu posso estar pior, e eu estando melhor ou pior, eu não preciso de aposentar, então é difícil. Então em 2015, Lu, você teve esse problemão, ficou desesperada, precisava de uma ajuda que fosse uma ajuda muito eficaz. E aí, Verdade. Qual foi o seu caminho? Verdade, eu procurei várias médicas, né, até chegar na doutora Sandra Leon, que é uma especialista, uma dermatologista muito conceituada, e ela, quando me viu, ela levou um susto, assim, evidentemente que ela conhece casos parecidos com o meu, mas na mesma hora eu tirei a roupa toda e tudo, ela me examinou e falou, não, querida, nós temos que entrar com a medicação tal, que é a medicação à base de ácido retinóico que eu tomo, para poder melhorar. Só que ela falou, você vai piorar para melhorar. Eu falei, não acredito. Foi aí que eu fiquei em carne viva, porque o ácido retinóico ele faz isso. E estou há 2 anos e meio nesse tratamento com ácido retinóico, com essa medicação que é caríssima, gente. Custa R$ 1.200 a caixa do remédio. Aí
Eu não melhorava, eu tive um rebote, na verdade, eu melhorei, e aí eu tive um rebote, algumas lesões nas partes mais complicadas, tipo debaixo do braço, axilas, entre as pernas. Partes mais úmidas? Mais úmidas não melhorava. Aí eu peguei e comuniquei para ela, ela me mandou fazer uns exames, deu a artrose também. Porque já tinha afetado, então, o seu processo passou da questão da pele para as articulações. Exatamente, aí fico principalmente de manhã bem inchada, com os dedos bem inchados e tudo, com muita dor, para abrir a mão e tudo. Mas não estou em um estado avançado, mas teria que entrar com uma medicação mais eficiente. E aí que ela me comunicou do biológico. Eu tomei em setembro e outubro, eu não tenho uma lesão. Tá tudo lisinho, não tem uma nada. lesão. Então, assim... E nem fica áspero, né, Lu? Depois, né, que passa a crise, fica bem, tudo normal, né? Fica bem. Desde 2015 para cá, especialmente, a Lu passou a ser uma grande defensora dessa causa, batendo na tecla, né, contra o preconceito. Eu queria que você fizesse um apelo pro pessoal aí. É uma doença que não pega. Gente, eu até gravei um vídeo também, coloquei no YouTube, coloquei nas minhas redes sociais e tudo. Psoríase é uma doença autoimune, crônica, de fundo emocional e que não pega. Não tem nada a ver com lepra, não tem nada a ver com o sífilis, com nenhuma outra doença que é contagiosa. Eu já passei alguns constrangimentos com meu filho, até quando ele era pequeno, no clube. Eu tinha uma lesão pequena nas costas que parecia até uma micose. Micose é contagioso. E me retiraram da piscina, uma enfermeira que estava ferindo pressão lá no clube, estava tendo um evento, porque alguém reclamou, e eu falando com ela que era psoríase, e ela talvez não tenha conhecimento da doença, talvez não, né? E eu fiquei muito chateada, eu chorei, meu marido brigou, foi na diretoria do clube, brigou e tudo. Eu já perdi um emprego quando eu era mais jovem. Antes de me formar em jornalismo, eu fui vendedora num shopping tradicional de Belo Horizonte para pagar a faculdade. E aí eu vendia roupas e tudo, um público muito elitizado e tudo, e alguém reclamou de uma lesão que eu tinha no pescoço, também de psoríase, que tinha aparecido na época. E eu fui chamada ao estoque pela gerente e ela me mandou embora. Eu tinha 19 anos de idade. Na época minha mãe não tomou minha dor, não fez nada por mim, eu também talvez não tinha esse envolvimento e tudo, e deixei passar. Mas eu acho que a gente não deve deixar passar, sabe? Eu acho que o preconceito dói, machuca, o preconceito ao negro, ao homossexual, a questão também das doenças, principalmente das doenças. Eu acho que respeito é uma coisa boa, as pessoas podendo chegar e perguntar, e às vezes até a forma de perguntar machuca. Sim. Sabe? Ai, que é isso? Sim. Sabe? Ai, que é isso na sua pele? E tal. E não é assim, sabe? Hoje eu tô na internet também divulgando a doença, né? Junto, a doutora Sandra também apoia isso, né? Você também com esse canal maravilhoso, né? Para todos nós portadores, não só de psoríase, mas de qualquer outra doença, né? Que deixa a pessoa fragilizada e tudo. Eu acho muito importante. Obrigada. Muito obrigada, Lu, pela sua participação. Muita saúde para você, muitas felicidades. Eu te agradeço. Já deu certo seu tratamento? Já, tô curada, gente, assim, tô, né, 100% aqui, ó, sem lesões, né, graças à minha médica, graças aos medicamentos, né, os novos medicamentos. Acreditem, tá? Tudo dá um jeito. Tá Foi bom demais ter aqui. Obrigada pela oportunidade. Bom, depois da vinheta, então, a gente conversa com a doutora Sandra Lyon. Aguarde. Encontrou apoio na doutora Sandra Lyon. Ela é uma das dermatologistas mais experientes de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Se formou em medicina em 1976 pela UFMG, fez residência médica em dermatologia no Hospital das Clínicas da UFMG e atualmente é preceptora-chefe da residência médica em dermatologia do Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte. É muita experiência. Um prazer ter a senhora aqui comigo, prazer Código de Saúde. Prazer é meu. Quais são as causas, afinal? Existe uma causa específica? A medicina já chegou a esse ponto? Existem vários fatores que podem desencadear
essa psoríase. Por exemplo, alcoolismo, estresse, alguns medicamentos antidepressivos, como o uso de lítio, cigarro e uso crônico de anti-inflamatórios não hormonais, todos eles podem ser fatores desencadeantes e agravantes. Por exemplo, a pessoa tem uma infecção de garganta. Pode acontecer de ela ter a psoríase depois? É comum desenvolver psoríase após um quadro de streptococcea. O quadro de streptococcea é muito comum em crianças e adolescentes. Então, uma adolescente com uma amigdalite não tratada, não bem conduzida, ele pode desenvolver a chamada psoríase gutata, que é uma psoríase com lesões bem pequenas e que também pode evoluir para a psoríase vulgar com o tempo. Geralmente a gente descobre a doença na infância, depois de adulto. Qual é a idade média? Depende, tem crianças que têm psoríase com poucos anos de vida ainda na primeira infância, e essa psoríase, quanto mais precoce, mais grave. Agora tem outros que desenvolvem na idade adulta. E aí o tratamento é diferenciado na criança e no adulto? A criança tem algumas particularidades, mas principalmente porque está correlacionado com as infecções por estreptococcus. Geralmente, a gente pode dizer que tem um fator emocional, é um fator psicológico até que provoque novas crises? Normalmente tem um fator emocional associado à questão do estresse de hoje em dia, muito comum em todas as pessoas, pode provocar, desencadear crises de psoríase. Fator genético? Uma tendência, não é uma genodermatose, não é. Mas existe uma tendência de repetir casos de psoríase na mesma família. Então, parece que existe uma estatística, né, doutora? Uma pessoa a cada 3 tem pessoas ligadas. Os parentes bem próximos, pai, mãe, filhos, bem próximos com psoríase. Que já tiveram ou que têm. Ou tiveram ou que vão ter psoríase. Existe realmente um componente familiar aí. Como é que fica, por exemplo, uma pessoa que tem um caso mais grave, que já tomou muitas partes do corpo ou o corpo inteiro, ela começa a ter outros órgãos afetados, além da pele? Quais são esses órgãos? Hoje em dia a psoríase não é só uma doença cutânea, é uma doença sistêmica. Ela tem um componente inflamatório de caráter sistêmico. Então ela pode começar só na pele ou só na articulação, porque existe a psoríase artropática, e com o tempo ela vai evoluir para a doença sistêmica. É a chamada síndrome metabólica. A pessoa começa com a obesidade, principalmente obesidade na região abdominal, começa a ter níveis de pressão arterial elevados, aumento das taxas de glicemia e resistência à insulina. Depois ela pode manifestar até problemas cardíacos muito sérios. A questão da diabetes, por exemplo? O diabético, né, tem mais tendência a desenvolver psoríase, porque faz parte da síndrome metabólica, esse aumento dos níveis de glicose. Uhum. E quais são, então, os tipos de lesões, os tipos de psoríase, né, que a gente classifica, inclusive, como brando, como médio, como grave? Então, as lesões, inclusive, têm características diferentes. Quando acomete até 10% da superfície corporal, ela é uma psoríase leve, normalmente é só cutânea. Mais de 10% já começa a comprometer a qualidade de vida e pode dar lesão cutânea, lesão no couro cabeludo, nas unhas, e dá deformidades muito importantes nas articulações, é a chamada psoríase artropática. Ela vai progredindo? Ela vai progredindo, ela pode acometer as mãos, né, os pés, a região lombosacra, né, aquela espondilite anquilosante, e compromete muito a qualidade de vida das pessoas.
ela provoca uma rigidez. Uma rigidez nas articulações, principalmente das mãos, dos pés e da região lombosacra. Como é que é feita a análise de gravidade? De acordo com o tipo de mancha? De acordo com o tipo de mancha, a característica das lesões cutâneas e o grau de superfície corpórea acometido, os chamados PASES, né? Também, a partir daí, é que vamos dar a medicação. Eu queria falar da questão da vulgar, que sim. é a mais comum. É a mais comum. E é a mais branda. Exato. Também. Como é que são as manchinhas? Como é que começa? São lesões eritematosas, né? Quer dizer, vermelhas, e escamosas. São lesões que escamam. E pode ter coceira, né? Prurido ou não. Começa no couro cabeludo? Pode começar no couro cabeludo, pode começar nos joelhos e cotovelos. A localização do joelho e cotovelo é uma localização típica da psoríase vulgar. E tem outros tipos que acometem mais as regiões úmidas do corpo? Essa é chamada de psoríase invertida. Então ela vai dar nas regiões de dobra, por exemplo, nas axilas, nas virilhas. Então áreas onde a pele dobra, na região inframamária também pode acometer. E quando é que passa para um estágio mais grave? Quando é, por exemplo, que a doença atinge 75% do corpo? Psoríases não tratadas, não diagnosticadas precocemente, não tratadas adequadamente, elas podem comprometer toda a superfície corpórea. Então são aqueles casos da psoríase se disseminar por todo o corpo. Assim como em qualquer outra doença, se a gente fizer o diagnóstico precoce, tudo anda mais rápido, tudo anda melhor, né, doutora? Sem dúvida. O diagnóstico precoce da psoríase é fundamental, porque não é só a medicação. O profissional médico, dermatologista, ele vai orientar também sobre todos os aspectos da vida do indivíduo. Por exemplo, evitar bebida alcoólica, evitar cigarro, evitar alguns medicamentos anti-inflamatórios, uso de alguns antidepressivos, que isso tudo desencadeia a piora da psoríase. Por exemplo, corticoide sistêmico está contraindicado na psoríase, porque se o indivíduo não tem o diagnóstico correto e começa a tomar corticoide sistêmico, ele vai agravar a psoríase e ela vai se disseminar pelo corpo todo. E quais são os tratamentos, então, começando do mais brando para o mais... Os tratamentos tópicos, né, corticoide tópico, que é o único corticoide que pode usar na psoríase. Seria creme ou pomada? Creme ou pomada, né? Nas lesões mais secas a gente usa pomada, nas lesões menos secas a gente usa creme. Podemos usar algumas formulações com a base de alcatrão, que é o licor, carbógenes, deterges. Podemos usar hidratar, porque é importantíssima a hidratação na psoríase para melhor absorção dos medicamentos. Quando não melhora com medicamento tópico, a gente tem alguns medicamentos como a citretina, como o metotrexate, como também a fototerapia. Então são alguns medicamentos que a gente utiliza naquela psoríase moderada. Mas nesse caso aí são medicamentos intravenosos ou orais? O metotrexate e a citretina que a gente usa são medicamentos que você pode usar oral. Agora, existem casos que são refratários, não respondem a nada. Então, nós usamos os chamados medicamentos imunobiológicos. Os imunobiológicos são medicamentos muito bons, mas tem que ser feito com acompanhamento rigoroso do médico, fazendo exames periodicamente, e eles têm um custo muito alto. Então, qual é o custo, por exemplo, de uma dose? Os imunobiológicos ficam por volta de R$10.000 por mês, em média, né? E a rede SUS não cobre? Não, a rede pública costuma cobrir esses medicamentos, principalmente se a psoríase for artropática. Mas nós só receitamos imunobiológico para aqueles casos graves e refratários, pelo alto custo do medicamento. É o caso da Luciana? É o caso da Luciana. A Luciana não respondeu a nenhum
nenhum medicamento e ela atualmente está tomando um imunobiológico e que já as lesões cutâneas dela já regrediram quase que totalmente. Hoje, graças a Deus, ela está com tudo sob controle. Tudo sob controle e muito satisfeita com uma melhora da qualidade de vida dela. Ela fala que foi graças à senhora. Graças ao imunobiológico. Mas que soube detectar o que ela realmente precisava. O que ela realmente precisava. Não, mas nós tentamos de tudo. A gente começa do começo. Começa com medicação tópica, depois medicação sistêmica convencional e, por último, o imunobiológico, que é o caso da Luciana. Sabemos que a doença é cíclica, então ela pode voltar, né? Exato. O tempo de crise dela demora mais ou menos o quê? Semanas, meses? A Luciana tinha crises semanais de psoríase. Ela aparecia no consultório com crises semanais. Agora ela está já há algum tempo sem lesão cutânea nenhuma. Entre uma crise e outra, ou seja, para evitar uma nova crise, como é que deve ser o dia a dia da pessoa? O que ela deve fazer para evitar? Tem que melhorar a sua alimentação, fazer caminhadas, passear, ter um lazer bom. Roupa tem a ver? O tipo de roupa? A roupa, olha, eu falo que não pode usar roupa apertada, porque no lugar que aperta, que tem trauma, desenvolve lesão. Porque a psoríase, ela costuma, a lesão aparecer em área de trauma. Então, quanto mais você apertar a pele, ali pode desenvolver. Quanto mais atrito tiver, pode desenvolver. Então, é comum, né, homens, né, fazem barba, pode dar no rosto. No caso de mulher, depilação. Depilação, isso tudo tem que levar em conta. No dia a dia tem que se hidratar bastante. Hidratação oral e principalmente a hidratação da pele. Na psoríase, a hidratação cutânea ela é fundamental no tratamento. E não pode usar, por exemplo, ureia, porque pode provocar uma ardência? A ureia é esfoliante, né? Todos os cremes esfoliantes, né? Por exemplo, cremes que têm ureia, ácido salicílico, costumam piorar a lesão. Então o pessoal tem que ficar com bastante cuidado em relação ao produto que vai usar, em relação ao cosmético que vai usar, sempre conversando com o médico, nada de automedicação. O médico dermatologista é fundamental para conduzir o caso. No caso da alimentação, qual seria vegetais, frutas? A alimentação eu vou ter que preocupar com, por exemplo, ingestão muito grande de comidas com muito sal. Carne vermelha? Nem tanto a carne vermelha, é mais o sal porque aumenta os níveis de pressão arterial. Açúcar porque aumenta os níveis de glicemia, né? Então a gente tem que preocupar com isso. É uma dieta saudável, base de frutas, legumes, e evitar a ingestão de sal e evitar a ingestão de muito açúcar. A outra dúvida frequente é com relação ao sol. Tomar ou não tomar sol? O sol, numa psoríase assim, mais moderada, ele está até indicado, mas tem alguns medicamentos que você está usando, por exemplo, a citretina, que é um retinóide, se toma sol, avermelha muito a pele, irrita a pele. Então, o sol está mais condicionado ao tipo de medicação que a pessoa está usando, tanto tópica quanto sistêmica. Então, para a gente finalizar, doutora, qual seria a mensagem que a senhora passaria para quem é portador da doença, para as pessoas que convivem também com esse paciente? Qual que é a mensagem que a senhora passaria para quem está nos assistindo? A minha mensagem para quem é portador de psoríase, não desanimar nunca, procurar um médico e ter força de vontade, porque não é uma doença que acabe, que cure, mas que tem controle. Se controlar, tem uma boa qualidade de vida. Não precisa ser enclausurado, não precisa ficar preso dentro de casa, não precisa parar de trabalhar, porque isso é muito importante. De forma alguma, não precisa mesmo. Trabalhar é sempre muito bom para todos nós. Bom para a cabeça. Bom para a cabeça. Muito obrigada, doutora Sandra. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco dessa doença. Foi um prazer estar aqui no consultório da senhora e conversar e saber tanta coisa
com uma pessoa, com uma profissional como a senhora que está aí no mercado há tantos anos. Tá bom, muito obrigada. Obrigada.